Agora a história é de um erro jurídico que tirou a liberdade de um homem. Ele foi condenado 2 vezes pelo mesmo crime. E pior, a segunda condenação veio quando ele já tinha cumprido pena pela primeira. 3 de outubro de 2012. Nessa rua, no bairro de Perus, zona noroeste de São Paulo, Roger da Silva de Aquino participou de um roubo a um ônibus que estava parado no ponto. Levou o tacógrafo do veículo e R$ 26,75 em dinheiro. Foi preso em flagrante, acabou processado e condenado a 5 anos e 4 meses de prisão. De injustiça de um sujeito que nunca deveria ter sido processado por esse crime. Mas Roger cumpriu a pena e seguiu a vida como caminhoneiro. 9 anos depois da primeira condenação, ele voltou para o banco dos réus. A polícia investigava um outro roubo de tacógrafo e R$ 45 também de um ônibus que havia sido registrado em 7 de junho de 2012. Segundo os agentes, o motorista do veículo apontou Roger como um dos envolvidos no assalto. O reconhecimento foi feito por uma foto mostrada na delegacia. Roger negou ter cometido esse crime. Mesmo assim, foi denunciado pelo Ministério Público e levado a julgamento novamente em fevereiro do ano passado. Mas a promotora de justiça, Patrícia Inácio Teixeira, denunciou Roger com base no boletim de ocorrência do primeiro roubo que estava anexado no segundo inquérito policial. Durante a audiência, a juíza Lilian Lage Rumes, da 9ª Vara Criminal de São Paulo, sem se atentar que havia um erro na denúncia, perguntou a Roger sobre o roubo que o levou a cumprir pena. Na data aqui dos fatos, 3 de outubro de 2012, o senhor nega ter praticado o roubo junto com os menores de idade, é isso? O réu tentou explicar para a juíza que por aquela condenação ele já havia sido condenado. 3 de outubro foi o processo que eu fui acusado, não foi que eu fui pego em flagrante? E essa foi a resposta da juíza. Não, esse aqui acho que não. Esse aqui consta assim, ó, na denúncia. Dia 3 de outubro de 2012, às 22h45, rodaram com Perus. O senhor, junto com os adolescentes, subtraíram com grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra o motorista, um tacógrafo e a quantia de R$ 26,75 em dinheiro. Reparem que foi exatamente por esse roubo, como falamos no início da reportagem, que Roger já havia cumprido a pena. Infelizmente acontece, não raro, mas acontece. No mundo ideal, talvez devessem todos, inclusive para os promotores, os membros do Ministério Público, o Judiciário e até mesmo defensores, advogados particulares, fazerem um estudo profundo de cada processo. Roger da Silva de Aquino foi condenado mais uma vez. Pegou 5 anos e 6 meses de prisão. Na decisão, a juíza alegou que ele já tinha outra condenação por roubo ocorrido na mesma data. A juíza escreveu e não notou que era o mesmo roubo. Quer dizer, Roger foi condenado 2 vezes pelo mesmo crime. Desde fevereiro, ele está na cadeia novamente, uma situação que provocou revolta na esposa de Roger. E é muito ruim, tipo, a pessoa tá no lugar daquele sem ter feito nada dessa vez, porque dessa vez ele não fez nada. O que ele fez foi no passado e ele já pagou pelo que ele fez, entendeu? O novo advogado de defesa de Roger, que não era o mesmo do dia do julgamento, recorreu da condenação ao Tribunal de Justiça de São Paulo. O recurso foi negado, mas, segundo Hugo Leonardo, o procurador de Justiça, Renato Eugênio de Freitas, que foi favorável à rejeição da liminar da defesa, reconheceu o erro. Diz que a ordem deveria ser negada e depois ele manda um e-mail para o meu escritório, me liga e diz: doutor Hugo, há um erro, eu errei e de fato esse sujeito está sendo processado de forma equivocada e precisa ser solto. O e-mail citado pelo advogado de defesa foi anexado ao recurso e nele o procurador admitiu que não havia percebido algo de errado e afirma que a denúncia do segundo processo foi errada. Procuramos a promotora de justiça Patrícia Inácio Teixeira, mas quem respondeu por ela foi a assessoria de imprensa do Ministério Público de São Paulo, que por nota disse que a promotoria se manifesta no processo. Ligamos para o procurador Renato Eugênio de Freitas e
pedimos entrevista, mas ele não quis gravar com a nossa reportagem. Também procuramos a juíza Lilian Lage Rumes, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo afirmou que os magistrados não podem se manifestar sobre processos em andamento. O caso foi parar no Superior Tribunal de Justiça, que também negou o pedido para anular a condenação de Roger. Por nota, o STJ disse que o recurso da defesa foi negado porque faltaram documentos para comprovar a situação alegada. Agora, a defesa espera conseguir a soltura de Roger no Supremo Tribunal Federal. Aliás, eu acho que já é de bom tom que o Estado também promova responsabilização em relação a esses agentes que, mesmo tendo conhecimento de situações como essas, trabalham de forma burocrática e cegamente, dando as costas para situações que são levadas ao judiciário com tanta ênfase como neste caso. Enquanto isso, a esposa, além de justiça, espera apenas uma coisa: que ele volte a nossa rotina.